Eu queria desejar um bom dia a todos, em especial aos professores. Eu sou a Nicole, esse é o Leonardo, e nós vamos apresentar o Protocolo Rural, que é o nosso projeto integrador, que está sendo desenvolvido para o professor Josael, do curso de Meio Ambiente. A sustentabilidade ela tem um papel essencial na atualidade, principalmente pela crescente preocupação em relação à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, né, por conta de atividades humanas que causam impactos negativos e também do uso inadequado dos recursos naturais. Em propriedades rurais, ainda é comum algumas práticas que prejudicam ali o ambiente. Existem áreas também que elas não são devidamente protegidas e monitoradas. E para a gente conseguir reverter isso, para a gente conseguir transformar essa área em mais sustentável, a gente precisa primeiro entender e identificar os pontos que a gente podia melhorar. E, bom, uma das formas de fazer isso é através de uma avaliação, onde a gente iria conseguir avaliar quais as partes que tornam a propriedade mais ou menos sustentável. Foi pensando nisso que o ex-aluno do curso de Meio Ambiente, o Lucas Vinícius de Pieri, ele desenvolveu uma planilha no Excel para ajudar pequenos proprietários rurais da região do Centro-Oeste Paulista a avaliar suas propriedades e conseguir entender o grau de sustentabilidade dessas propriedades. O nosso objetivo com o Protocolo Rural é desenvolver uma plataforma que consiga transformar essa planilha em uma aplicação web de fácil utilização, de fácil acesso, e que a gente consiga ajudar no auxílio desses proprietários rurais no manejo, né, das suas propriedades, através de avaliações de sustentabilidade com base em indicadores sociais, econômicos e ambientais. Bom, sobre o nosso modelo de negócios, o nosso site, para que é o nosso site? Para que ele serve? A nossa proposta de valor é, como eu disse, proporcionar para os proprietários rurais a oportunidade de eles conseguirem avaliar suas propriedades rurais. Nossas atividades-chave seriam o desenvolvimento de funcionalidades, as funcionalidades principais do site e a manutenção também. Nossas parcerias-chave são a FATEC Jaú, como eu disse, né, ela está sendo desenvolvido para o professor Josael. Os nossos recursos-chave seriam o tempo, a dedicação da equipe, documentação, ferramentas que a gente utilizou no desenvolvimento. O nosso relacionamento com o cliente seria através da nossa página de contato, através da nossa própria aplicação, onde eles podem enviar feedbacks ou mandar alguma mensagem para a gente. Os canais de distribuição seriam a própria aplicação, redes sociais ou alguma instituição de ensino, caso ela tenha algum interesse em utilizar o nosso sistema. O segmento de clientes ele vai desde pequenos proprietários rurais, até estudantes, pesquisadores, professores, empresas agrícolas e órgãos ambientais, caso eles sintam que é interessante usarem o nosso projeto. A estrutura de custos, até agora a gente não teve nenhum, mas possivelmente teremos com a hospedagem e manutenção. Fonte de receita, como o projeto ele tem fins educacionais, a gente não visa nenhum tipo de lucro. Então, o estudo de viabilidade, a gente analisa se o nosso projeto ele é possível de ser desenvolvido na prática, né? Se ele é viável, no caso. Então, na viabilidade técnica, a gente avaliou que a nossa equipe ela é capacitada o suficiente, ela tem as habilidades necessárias para o desenvolvimento e os recursos disponíveis também são suficientes. Na viabilidade financeira, a gente não teve nenhum custo até o momento, como eu disse, e também a gente não tem nenhuma intenção com retorno financeiro. Viabilidade de mercado, eu acho que a gente analisou que
que existe uma demanda real para essa área, que seria muito importante uma ferramenta para esse tipo de coisa. E então isso mostra que a gente tem espaço no mercado. A viabilidade operacional, a gente consegue, eu acredito que o nosso projeto ele consiga permanecer, possa ser executado e possa permanecer estável. E então, com base nisso, eu acredito que o nosso projeto é viável. Aqui alguns requisitos funcionais, cadastrar o usuário, acessar o sistema, mostrar a página sobre o site, que fala um pouco sobre os desenvolvedores, sobre o motivo da gente ter criado, a página Quem Somos, que fala sobre os desenvolvedores, a página de contato, que é para os usuários entrarem em contato com a gente, realizar a avaliação, validar o preenchimento do questionário, caso alguma questão não tenha sido preenchida, você não consegue dar continuidade, apresentar os resultados, gerar gráficos, arquivar resultados, e aqui os requisitos funcionais da parte mais do administrador, que ele poderia cadastrar um novo indicador, caso fosse necessário, excluir, editar também e ativar ou desativar algum indicador. Sobre os requisitos não funcionais, nós temos usabilidade, desempenho, acessibilidade e compatibilidade. O diagrama de caso de uso, ele é importante para que a gente consiga visualizar a relação a interação entre os atores e as funcionalidades do sistema. Então, o nosso proprietário rural, a gente tem ele como usuário comum aqui, ele pode entrar em contato com a gente, se cadastrar no sistema, realizar login, criar uma avaliação e realizar essa avaliação. O administrador ele pode ser cadastrado, ele pode realizar login e ele também pode gerenciar os indicadores, como eu disse, adicionar um novo indicador, remover ou editar, enfim. Aqui a gente tem o nosso diagrama de classes, que ele ajuda a gente a entender a estrutura do sistema. Então aqui a gente tem algumas tabelas, a maioria delas com a relação de, na verdade, a maioria delas com a relação de composição. Como a gente pode ver, sem a tabela de usuários não seria possível existir a tabela de avaliações, porque para a avaliação existir, ela precisa que um usuário crie ela primeiro. A mesma coisa com respostas, que não tem como ter resposta da avaliação se não tiver avaliação. Os indicadores, que seriam como as perguntas dessa avaliação, e os parâmetros seriam como as opções dessas perguntas. Então, não teriam como existir os parâmetros sem os indicadores. O diagrama de banco, ele pode parecer um pouco similar com o diagrama de classe, mas o foco do diagrama de classe é mais sobre realmente a estrutura do sistema, enquanto o diagrama do banco de dados, ele mostra a estrutura do banco de dados, né? Ele mostra também como os dados são armazenados e como as tabelas se conectam entre si. A gente usou o MySQL Workbench para fazer. E agora a aplicação. Bom, foram utilizados no processo de desenvolvimento algumas tecnologias para a gente conseguir realizar o projeto, né? A gente utilizou o HTML, o CSS e o Bootstrap, que é um framework do CSS, para poder realizar ali a parte estática do site, né? Aí, nesse semestre, nós utilizamos também o MySQL, a gente esqueceu de botar aí, para a parte do banco de dados, o PHP, para realizar a programação, e o chart.js, que é uma biblioteca de JavaScript, onde a gente pode mostrar gráficos para o nosso site, né? Vamos lá. Agora vou mostrar a aplicação. Esse aqui é a nossa página inicial do nosso site. Eu tenho que dar uma ajustada aqui. E na parte do footer ainda, para deixar um design mais legalzinho. Aqui é um pouco sobre o site, explicando como que surgiu a ideia, né? Que foi inspirado no projeto do Lucas Vinícius de Pieri, do curso de meio ambiente, e os objetivos do site. Aqui é um pouquinho do quem somos, ainda falta dar uma trabalhadinha aqui. E a parte de contato, que ainda ela não é funcional. Você só consegue digitar, mas ele não chega a enviar para o seu e-mail.
Aí, além disso, nós temos a parte de login. A parte de login ela funciona, mas infelizmente ela não tem uma verificação tipo para você ver se realmente é um nome válido ou se é um e-mail válido, mas ele está funcionando. Aqui o número de celular. Um exemplo. Aqui uma senha 123, 123. Aí ele realiza o cadastro e volta aqui para a tela de login. Aí eu vou colocar aqui o e-mail que eu fiz. Ó, se eu inserir a senha errado, ele aparece que está inválido. Então eu tenho que colocar de novo. E aí ele entra aqui na seção de usuário. Aqui é o painel onde ficam as avaliações dele e onde ele pode criar uma nova avaliação. Aqui você dá o nome, né? Eu ainda estou vendo como é que eu posso melhorar essa parte. Por exemplo, propriedade 1. Aqui é o estado da avaliação, né? Como ela foi criada agora, ela está em andamento. E caso eu finalizar ela, ela vai aparecer como finalizada. Aqui é o grau de sustentabilidade, que é calculado depois que você realiza a avaliação. E aqui você pode realizar a avaliação ou remover ela. Eu vou remover ela rapidinho. Aí ela já é removida do banco. Deixa eu criar outra. Criar com o mesmo nome mesmo. Aqui. Aqui ele puxa alguns indicadores do banco. Eu registrei 4 indicadores, mas eu deixei um inativo para, na hora que mostrar aqui, ele só aparece 3 para teste, né? Aí, por exemplo, ele está aparecendo duplicado aqui porque, infelizmente, na hora de inserir o banco ali no SQL, acredito que executou 2 vezes. Mas, normalmente, ele não aparece duplicado. Aí ele fica finalizado e o grau de sustentabilidade fica calculado. Aqui é ver os resultados. Aí ele puxa o que você selecionou aqui, né? Qual o parâmetro selecionado ali durante a avaliação, que é basicamente a questão que foi selecionada, e o nome da questão em si, que é a situação da nascente, foi 100% protegida com mata ciliar de raio menor que 50 metros, etc. Aí ele te dá o resultado. Como cada parâmetro tem um valor diferente associado a ele, ele dá um resultadinho no final. Aí, basicamente, aqui aparece o grau de sustentabilidade, a porcentagem, no caso, né? Que ele faz esse cálculo somando esse resultado aqui com base no valor máximo dos indicadores do site. No caso aqui, como tem 3 nessa avaliação, o máximo era 15, para ele tirar, né? Aí ele faz esse resultado aqui somado, dividido por 15, e depois ele multiplica por 100. Aí ele dá a porcentagem certinha. Aqui ele puxa os gráficos do indicador que foi respondido, né? E como que está a situação. Ou seja, aqui está em déficit a área de preservação permanente. Aí ele aparece aqui certinho. Aí, bom, vamos voltar aqui. Aqui é o como usar. Ele explica um pouquinho de como você utiliza essa parte. E o perfil. Por enquanto não dá para pagar conta, você só consegue alterar o seu e-mail ou a sua senha. Então, vou colocar aqui como exemplo o e-mail nosso e o e-mail que vai ser o meu. Pronto, aí ele já altera aqui. Como era Gmail, agora está Outlook. Aí eu vou colocar aqui no banco agora. Vou colocar a parte vou mostrar a parte de administrador do site. Aqui é o usuário. Vou editar ele. A senha ela já aparece criptografada no banco. Aí eu estou citando agora como admin. Aí, como eu coloquei lá como admin no banco de dados, ele aparece essa parte aqui de gestão. Aqui, por enquanto, está como... É só a parte estática. Eu não tive tempo de fazer
ainda a codificação em si, mas ele já puxa os indicadores que está aqui no site. Aí, como na hora de inserir o banco aqui ele duplicou, ele apareceu aqui, mas normalmente ele só vai aparecer realmente uma vez. Aí você conseguiria ver, alterar ou remover o indicador, e quando você clicasse em ver, apareceriam os parâmetros associados a ele. Só que, como não deu tempo de fazer, não tem como mostrar aqui agora. Aí, por enquanto, o nosso site é esse. Deixa eu voltar lá. Aí, considerações finais. Bom, eu acredito que o nosso objetivo de mostrar a avaliação em si foi atingido. Infelizmente, a parte de administrador ficou realmente faltando. Infelizmente, eu queria muito ter mostrado isso. Mas ele já faz ali a verificação se o usuário é administrador ou não. É só a parte de gestão mesmo que ficou faltando, né? E alguns detalhes ali no sistema. E, bom, os problemas que a gente que ocorreu no desenvolvimento foi a parte de PHP, que é um pouco complexo para a gente ter que aprender isso em um semestre só. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade e também a parte do tempo, né? Eu trabalho muito, então eu me dediquei bastante na hora de produzir o site, mas infelizmente não deu tempo. E para trabalhos futuros, eu queria muito finalizar as funcionalidades do site, né? E depois inserir as funcionalidades, os requisitos que não são funcionais. Por exemplo, a responsividade do site e também alguns detalhes, né, que faltou ali. E acredito que se semestre que vem a gente decidir alguma funcionalidade que envolva o banco de dados não relacional, dá para dar continuidade nesse projeto. Mas... E por enquanto é isso. Eu quero muito concluir o nosso site. Essas foram algumas das nossas referências. O projeto do Lucas Vinícius de Pierre está aqui. E quero muito agradecer a presença de todos aqui, do aconselhamento dos professores, a presença dos professores. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Se quiserem entrar em contato conosco, o nosso e-mail está aí. É isso aí. Muito obrigado.